Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Razão. Vamos considerar aqui dois números, A e B. Só que esse B tem que ser diferente de zero. Chamamos de razão entre esses dois números o quociente indicado. Esse negócio de quociente, o que é um quociente, gente? É uma divisão, tá? Quociente é a mesma coisa que uma fração. A razão A sobre B também pode ser escrita A dois pontos B, tá? Que a gente lê assim, A está para B. Então, os números A e B são os números A e B, que são os termos da razão, são denominadores respectivamente, né? O denominador ele é o antecedente e o consequente ele é o denominador. Então, por exemplo, aqui, vamos indicar a razão entre os números abaixo. Então, a razão entre 4 e 9. Ela pode ser representada em forma de fração, tá? 4 sobre 9, ou dessa maneira aqui, 4, 2 pontos 9, que é uma divisão, né? 4 dividido por 9. Nesse item B aqui, nós temos a razão entre 3 e 5. Ela pode ser representada sendo 3 sobre 11, a razão entre 3 e 11, ou pode ser dessa maneira, tá? A razão, tá? Quando você for montar a razão, o primeiro número que aparece, ele fica em cima da fração, tá? O primeiro nome, vou colocar assim, por exemplo, primeiro nome. E o segundo nome que aparece, ele fica embaixo da fração. Então, nesse exemplo aqui, olha, se eu colocar a razão entre 2 e 7. Então, observe. O primeiro número, né, nesse caso o nome, é entre 2, então ele vai ficar em cima, tá? Entre 2 e 7. Então, o primeiro nome que fica citado, ele fica em cima, e o segundo nome fica embaixo. Se fosse ao contrário, a razão entre 7 e 2. Então, ficaria assim, ó. A razão entre 7 e 2. Então, ficaria dessa maneira bem aqui. Grandezas diretamente proporcionais. São duas grandezas. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumenta uma delas e a outra também na mesma razão da primeira. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Um veículo percorre, então observe, 80 km em 1 hora. Tá? Então, observe que daqui para cá, quando se fala em quilômetros, veja bem, aqui é quilômetros, tá? Não vá confundir quilômetros com quilômetros por hora. Aqui é distância e aqui é uma velocidade, tá? Aqui é distância e aqui é velocidade. Então aqui, gente, eu tenho um veículo percorrendo 80 km de estrada em 1 hora. Se ele for percorrer 160 km, observe que vai ser em 2 horas, ou seja, de 80 para 60 foi multiplicado por 2, tá? Ou seja, dobrou, foi multiplicado por 2. Então, se você dobrar a distância, lógico que você vai o quê? Vai dobrar o tempo. Então, de 80, olha para cá, de 80 passou para 240, ou seja, você triplicou a distância. Se você triplicar a distância, você vai triplicar o tempo. Como é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Então, aqui observe, duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumenta uma delas e a outra diminui na mesma razão. Veja bem, uma aumenta e a outra diminui. Então, aqui um exemplo, né? Um veículo faz um percurso em 1 hora com, olha só, com velocidade. Então, observe que agora há pouco, eu falei aqui quando você tem quilômetros, tá? Quilômetros é diferente de quilômetros por hora, tá? É diferente de quilômetros por hora. Então, aqui é distância
E aqui é velocidade. Então, de fato, né, gente? Se você faz um percurso em 1 hora, vamos supor que você vai de uma cidade A para uma cidade B, né? Vamos supor que você vai sair daqui de Marabá, chama assim, cidade A para a cidade B. Eu não vou falar aqui de distância, tá, gente? Eu vou falar que aqui você vai ter uma certa distância. Então, se você vai da cidade A para a cidade B, tá? E você leva 1 hora para chegar lá, mais 1 hora se você percorrer a 120 km. Então, observe o seguinte aqui, se você dobrar a hora, tá? De 1 foi para 2, você vai dobrar a hora. Se você dobrar a hora, você vai ter que diminuir a velocidade pela metade. Então, observe que a grandeza hora está aumentando, de 1 aumentou para 2, tá? A grandeza velocidade, que é km por hora, diminuiu. Foi de 120, diminuiu para 60. Então, olha, uma aumenta e a outra diminui. Só que não é só assim, aumenta e diminui, é vice-versa. Então, a primeira aumenta, a segunda diminui, ou a primeira diminui e a segunda aumenta. Enquanto o tempo aumenta, a velocidade diminui. Dizemos então que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, aqui, temos esse exercício que diz assim, ó, em uma classe mista, a razão entre, muito cuidado, tá? A razão é entre quem? Entre o número de meninos, então vou colocar assim, ó, número de meninos vou representar por A. A razão entre o número de meninos e o número de meninas, vou representar por B. É 3, a gente lê assim, ó, 3 para 2. Tá? Sabendo-se que o número de meninos é 18 e o número de meninas é quanto? Então, como é que eu vou interpretar essa questão aqui? Vamos ler de novo. A razão mista entre. Tá? Se é entre quem? Número de meninos e número de meninas. Então, observe que a razão ela é uma divisão. Entre quem? Número de meninos. Observe que o primeiro nome citado foi meninos, só que o nome de meninos é representado por A. E o número de meninas, quando se fala esse E, gente, a gente vai lá para baixo, né? E, a gente vai lá para baixo. Número de meninas, tá? Meninos é o A, deixa eu voltar aqui. Número de meninos e o número de meninas é. Olha só, de novo. A razão mista entre o número de meninos e, vou lá para baixo, o número de meninas é. Esse é, já vem a igualdade. É quanto? 3 para 2. O primeiro número que aparece fica em cima e o segundo número que aparece fica embaixo. Então, vem uma informação aqui, ó. Sabendo-se que o número de meninos é 18, então aqui na questão já falou que meninos, ou seja, o A é 18. O número de meninas é quanto? Gente, o que é que eu vou fazer aqui? No lugar do A, eu coloco 18. Então fica assim, ó. Tá? Como é que eu vou resolver isso aqui? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó. 3 vezes B, 3B, 18 vezes 2 vai dar 36. Aí você resolve. Esse 36 que está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, já que B é o número de meninas e B é 12, é a alternativa B, minha alternativa correta. Temos aqui 12 meninas.